Assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. São mais comuns em relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e antiéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização. Por ser algo privado, a vítima precisa efetuar esforços dobrados para conseguir provar na justiça o que sofreu, mas é possível conseguir provas técnicas obtidas de documentos, atas de reunião, fichas de acompanhamento de desempenho, além de testemunhas idôneas para falar sobre o assédio moral cometido. Na realidade, o assédio moral cometido por chefias no ambiente de trabalho é um verdadeiro câncer para uma empresa. Tira produtividade, estímulo e criatividade do colaborador. Dá prejuízo. Existem pessoas que, com um cargo de comando nas mãos, se revelam tiranas, monstros, descontando em seus subordinados suas frustrações e insegurança, travestidas e invariavelmente convencidas equivocadamente de serem pessoas do bem. São desvios de caráter na certa, patológicos. Nós, da BQTV, repudiamos veementemente estes comportamentos aberrativos, como o assédio moral, e incentivamos a todos que, neste momento, vivenciam esta tragédia, que virem imediatamente à mesa, denunciem, colham testemunhos e processem. Só com prejuízo financeiro de uma indenização, um dono de empresa irá punir uma chefia irresponsável que submete um ou mais funcionários ao assédio moral. Meus convidados de hoje no Mix para discutirmos assédio moral são Dr. Rafael Dutra, que é advogado, e doutora Gláucia Rafael, que é psicóloga. Gente, obrigadíssimo por terem aceito o convite para a gente discutir um tema tão importante quanto assédio moral. Seja bem-vindo, Rafael, seja bem-vinda, Gláucia, para os telespectadores do Mix em Barbacena, região. Eu agradeço, como sempre, todas as vezes a minha participação aqui, Eric, e estou à disposição. Vamos tentar, né, doutor Rafael? Resolver. Sócia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder contribuir com a BQTV, que é motivo de orgulho para toda a população barbacenense por ser um veículo de comunicação genuinamente barbacenense. É motivo de orgulho estar aqui. Obrigado, muito obrigado. Eu quem agradeço. Pelas palavras de incentivo. Gente, vamos começar o nosso trabalho. Doutor Rafael, o que é assédio moral para o direito? Pois bem, Eric, a conduta de assédio moral, embora seja amplamente censurável, nefasta, ela ainda não é tipificada como uma conduta criminal no bojo do nosso Código Penal brasileiro. Certo. Existe um projeto de lei visando dar ênfase à criminalização ou à tipificação do assédio moral, em razão dos seus efeitos desastrosos. Por outro lado, isso não vai inibir o cidadão, isso não impede de procurar um advogado da sua confiança para ajuizar uma ação de responsabilização civil por danos morais em decorrência do assédio moral, que busca sempre constranger, humilhar, desrespeitar, procura impor situações que levam o indivíduo até a desenvolver patologias de viés psicológico que a doutora Gláucia vai expor aqui com o brilhantismo que lhe é peculiar. Certo. Doutora Gláucia, fala pra gente o que é assédio moral para a psicologia. Para a psicologia, o assédio moral, Eric, é algo que não é palpável para o ser humano. Certo. Porque o que acontece? Quando a gente fala de assédio moral, a gente pensa numa pessoa que está assediando a outra moralmente. Como provar isso? Que é uma das questões. Por quê? Às vezes, uma situação que é feita para mim não é para você um assédio. Porque isso vai depender muito da estabilidade emocional de alguém. Mas no caso do assédio moral, a gente percebe uma situação, como você mesmo já falou, de um comando hierárquico em cima da outra pessoa que constrange, ameaça e que deixa a pessoa que está sofrendo assédio moral de uma situação muito rebaixada, humilhante. O que assimétrica a relação. Exatamente. De assédio, o que isso causa nesse indivíduo que está sofrendo assédio moral? Ele perde o estímulo de trabalhar, perde a vontade, começa a ter insônia ou começa a ter hipersonia,
tá? Isso vai depender muito variado de Pessoa por pessoa. pessoa. A tendência a desenvolver doenças psicossomáticas, tá? Como, por exemplo, a gente tem várias doenças psicossomáticas, como alergia, pode desenvolver uma depressão, porque você vai se sentindo tão frustrado, tão diminuído, tão pequenininho em relação àquele poder que está sendo exercido em cima de você, que isso com certeza é o grande mal. E a dificuldade, eu acredito, do direito seja essa: como que eu vou mostrar para a justiça que tudo aquilo que está sendo feito emocionalmente em cima de mim é verdade? Certo. Ô, Rafael, como é que a gente consegue a prova de que um trabalhador sofre de assédio moral? Diante desse quadro de assédio moral, é muito importante que o indivíduo tenha testemunhas, Certo. que ele anote datas, horário, quem foi a pessoa responsável por essa atitude. Certo. Gravações podem ajudar. Há casos que a pessoa gravou com o seu próprio celular, com a sua câmera, porque isso é meio de prova idôneo para fins de responsabilização patrimonial. E como é feita essa compensação patrimonial? O juiz, quando decreta a sua sentença no que se atém aos danos morais, ele vai verificar a extensão do dano. Se essa pessoa sofreu algumas patologias psicológicas, isso é necessário juntar um laudo, um parecer da especialista. Então é muito importante que a pessoa, como foi dito, junte atas de reuniões, que ela possa juntar também gravações, Certo. porque tudo isso formará um acervo de provas que o magistrado certamente vai apreciar de forma detida e, havendo provas, havendo teses plausíveis, o indivíduo responsável por esse comportamento reprovável será responsabilizado. Gláucia, quais os danos para a saúde física e emocional do trabalhador que sofre ou sofreu assédio moral? Bom, o dano físico, normalmente, ele vem vinculado a esse dano emocional, tá? Então, nós podemos falar que o principal dano é a questão emocional. É essa dificuldade que a pessoa começa a sentir. Eu costumo brincar que eu falo que já pensou o que você se sentiu, o excremento do cavalo do bandido? Sim. Né? Então é a última coisa realmente. E é esse sentimento de menos-valia que o indivíduo adquire quando ele sofre esse assédio. A partir desse sentimento de menos-valia que as doenças psicossomáticas e físicas vão começar a aparecer. O que é mais difícil para o direito e até mesmo para quem sofre esse assédio é comprovar que aquela situação constrangedora e hierarquicamente que me sufoca está me causando um dano emocional. Porque quando a gente fala de dano emocional, nós estamos falando de algo muito pessoal, muito subjetivo para o ser humano. Mas a partir do momento que você não se sentiu bem com determinada situação, tá? Emocionalmente aquilo não te faz bem, para a gente da psicologia, nós acreditamos que é um trauma psicológico, um assédio moral, que é até uma questão realmente de não me sentir bem. É muito peculiar, é muito individual a questão do sofrimento emocional e físico, que vai depender muito de cada pessoa, tá? Mas a partir do momento que você vê, a gente vê isso no assédio moral, a gente vê isso na violência contra a mulher, qualquer situação que cause um constrangimento a você, indivíduo, isso já está te abalando emocionalmente. Certo, Gláucia. Rafael, você até tocou nesse assunto, mas eu queria fazer uma pergunta direta, porque tem pessoas que estão do outro lado da tela e estão sofrendo assédio moral neste momento. Correto. Passaram a semana infernal com esses monstros que eu classifico, esses superiores que assediam moralmente seus funcionários como monstros, são pessoas muito perigosas que trabalham com o psique das outras pessoas e que as colocam numa situação de menos-valia. E eu acho isso inadmissível. Eu acho que no século XXI a gente não pode ter esse tipo de comportamento em lugar algum. É um absurdo. Então eu gostaria que você reafirmasse para nós se tecnologias modernas como filmagens e áudios já são aceitos.
Certamente, Eric. O indivíduo que sofre esse tipo de constrangimento, ele pode sim gravar com o celular. Certo. Os juízes aceitam como prova. Aceitam. Ah, Não, legal. Meu amigo e minha amiga, estão prestando atenção. Não há que se confundir. Muitas pessoas fazem uma associação equivocada entre interceptação telefônica e uma gravação aqui informal. Interceptação telefônica é algo totalmente diferente e a interceptação de dados é algo totalmente diferente de uma gravação que eu almejo constituir provas para demonstrar de maneira incontestável para o magistrado que eu sofri danos psicológicos, sofri uma atitude reprovável. Isso. Então, munido de tais provas, o indivíduo pode, através de um advogado da sua confiança, acionar o Poder Judiciário para que essa pessoa que cometeu tantos desatinos seja responsabilizada. Então, junto a isso, ele tem que constituir provas, laudos psicológicos, gravações, e-mails, mensagens de celular. A gente sabe, Glaucio e Rafael, que tem gente que sofre assédio moral, que desenvolve até desordem temporomandibular. Sim. Que é um problema orgânico seríssimo, com várias causas, vários efeitos por causa da negativos na tensão saúde. que isso provoca no indivíduo, né? Porque a partir do momento que você está sofrendo esse assédio, você fica mais irritado, fica tenso A realmente. desordem temporomandibular, gente, ela causa irritação, dor profunda, falta de concentração, porque a pessoa não consegue se concentrar de tanto que dói, né? São doenças que a gente fala psicoemocionais. Certo. Ô Glaucia, existem comportamentos específicos fora da empresa, em casa ou socialmente, que possam sinalizar que alguém esteja sofrendo de assédio moral? Com certeza. Né? Essa história de que a gente fala assim, que eu não vou levar trabalho para casa e em casa e no meu trabalho eu não vou levar os problemas de casa. Isso não existe, porque nós somos seres humanos. O ser humano, ele é um todo dentro dessa situação e normalmente a pessoa que está passando por qualquer tensão no trabalho, ela vai descontar em casa. Certo. Ela pode descontar em casa, aumentando a irritabilidade, a falta de paciência para com as pessoas mais próximas, certo. Tá? Perdas de apetite normal, ela começa a ficar mais chorosa, mais emotiva, né? Nós mulheres, então, somos fáceis de chorar, então, às vezes, quando a gente começa a ter esse tipo de problema, tudo é motivo para a gente chorar, tá? Nós temos aí o que a gente chama de doenças psicoemocionais, que como você citou agora da mandíbula, desordem. Nós temos psoríase, nós temos alergia, nós temos várias outras doenças que são causadas devido a esse estresse emocional. Tem um livro que eu gosto muito de recomendar que chama O Corpo Fala. Certo. Quando o seu emocional não está bem, o seu corpo vai reagir de alguma forma. Então, por exemplo, gastrite é uma doença emocional, psicoemocional. Né? Então, assim, nós temos várias doenças de organismo que estão refletindo... Que se externam por exatamente, por comportamento. E a pessoa que sofre um assédio moral, ela começa a ter alguns sintomas que não era comum no dia a dia. Mas a pessoa antes você era tão fácil para dormir, não consigo dormir mais. Ela já começa a sofrer por antecipação de pensar no outro dia que ela vai ter que ir trabalhar e vai ter que deparar com aquela situação constrangedora. Não, e deve ser horrível, realmente, uma pessoa ter que se submeter, Você imagina, nós seres humanos somos um corpo, um organismo, né, um animal racional. Imagina você ficar 24 horas ou 12 horas, 8 horas e você passar 24 horas, vamos colocar assim, sobre a tensão de um ataque. Refém de um perigo iminente. Exatamente, refém de um perigo iminente. Você está ali o tempo todo, você não relaxa. Por isso vem as doenças que a gente chama de psicoemocional. Porque a pessoa fica naquele estado, ela está sempre achando que alguma coisa de ruim vai acontecer, agora que vai ser péssimo, agora vai ser pior, agora que vai acontecer isso. Vira uma paranoia, pelo amor de Deus, né? E não tem organismo que aguente isso, e aí é a hora que o organismo começa a falar. Por isso que eu falo, o corpo fala. A atividade laboral transforma-se em um tormento para a pessoa. Exatamente, ela perde totalmente o estímulo de ir àquele lugar, porque aquilo causa uma tensão, uma angústia, certo, né? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso do salário. Mas o trabalho passa a ser algo torturante. odioso.
torturante. Eu gostaria, eu falo que ainda, como o doutor Rafael falou, ainda está sobre o critério de análise do tribunal, mas não deveria chamar assédio, deveria chamar tortura. Na realidade, a tortura que é feita em cima desse indivíduo é que causa todo esse dano. Na realidade, no contexto jurídico odierno, o assédio moral certamente será criminalizado pelo novo Código Penal. Certo. Pela tortura. Não, como conduta de assédio moral, um novo crime, um novo tipo penal. Sim. E o direito penal e todas as áreas do direito, seja o direito civil, administrativo e aí por diante, ele tem que evoluir em conformidade com a evolução social, porque a nossa sociedade moderna não tem o mesmo pensamento de 1940. Sim, Que era com comum certeza. o patrão tratar o funcionário como uma Como quisesse. como Que quisesse. o nosso Código Penal, ele é antigo, apesar de ter passado por algumas reformas, a conduta de assédio moral ainda não é tipificada como crime. Mas vai É uma ter que pena. estar lá, com certeza. Certamente, os nossos congressistas vão avaliar essa situação do assédio moral para perceber o quê? A relevância do tema. Sim, com certeza, gente. Novos tempos, novos jeitos de ver, novos jeitos de perceber as coisas. Nós estamos em pleno século XXI, nós não podemos ser regidos na área trabalhista com uma legislação lá do tempo da Zagalha. Então, realmente, nós vamos precisar de modernizar o Código Penal para que abrigue esses novos crimes. O fato de o assédio moral ainda não ser tipificado como crime no nosso Código Penal não impede o cidadão que sofreu com esse comportamento vil de pleitear a tutela dos seus direitos por intermédio do Poder Judiciário. Como advogado, volto a dizer, acredito na justiça, acredito no Poder Judiciário, certamente digo a todos os telespectadores, o nosso Poder Judiciário de Minas Gerais, barbacenense, faz valer os ditames da lei. Portanto, para você que está sofrendo, não aceite essa humilhação. Procure o respaldo da justiça. E, na verdade, só para complementar, porque eu sei que nós temos o nosso break, né? Essa questão judicial é uma forma de compensar o sujeito emocionalmente. Certamente. Tá? Que a única forma que ele vê de conseguir reparar emocionalmente, de aliviar toda essa angústia que ele sente de ter sido massacrado, é através da justiça. Sim. Gente, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Assédio moral é o tema do Mix de hoje. Estilo Multimarcas. Há 10 anos, a sua concessionária. Tradição, solidez e garantido o melhor negócio. Compra e venda de carros nacionais importados. 0 km de todas as marcas e seminovos garantidos. Ótima procedência e preço justo. Consignação para venda. A Estilo Multimarcas tem como parceiros os bancos Santander, BV, Pan-Americano e Safra, garantindo o melhor financiamento para o seu carro. Estilo tem consórcio Rodobens para você investir e adquirir seu carro com parcelas sob medida. Para seu orçamento, a Estilo Multimarcas tem autossocorro 24 horas. Ligue 032 33 33 6888. 032 33 33 6888. Estilo Multimarcas agradece a todos os clientes de Barbacena e região pela preferência e confiança. Estilo Multimarcas, a sua concessionária, Rua Belisário Pena, 142, Centro de Barbacena. Telefone 032 33 33 6888. Estilo Multimarcas.
Nós estamos no Mix, voltando do nosso break comercial e agora continuamos com o tema de hoje, que é assédio moral. Doutor Rafael, o que um trabalhador sem provas de assédio pode fazer para denunciar o abuso de seu chefe? Ele não conseguiu prova nenhuma, ele vai perder tempo em estar na justiça, ou só a prova escrita, os horários, ou as atitudes, ou quem está assediando esse trabalhador vai ser chamado na justiça para prestar contas, ou vai acabar numa grande e saborosa pizza? Eric, entendo a resignação de muitas pessoas, mas para mover uma ação, sobretudo a de dano moral, é necessário um acervo probatório. Porque é muito complicado para um advogado, e até o nosso código de ética obsta tal conduta, que é aventura jurídica. Então, se a pessoa está sofrendo qualquer tipo de assédio moral, faz-se necessário juntar elementos de prova, seja ele testemunha idônea, uma própria gravação com seu celular. Então, gente, o mais importante é o seguinte: você está sofrendo assédio moral, rasgue o véu do medo. Se jogue, meu amigo, se jogue, minha amiga, faça suas provas. Entendeu? Grava, pede uma amiga para gravar. Vocês que são abusadores moralmente falando, vocês precisam aprender que essas práticas são do século passado. Isso não se usa mais. Nenhuma empresa cresce tendo no seu comando ou nas suas gerências pessoas que cometem assédio moral. A empresa que faz isso e que fecha os olhos para esse tipo de situação merece punição, gente. Infelizmente, você que está sofrendo abuso, se jogue, junte suas provas e não deixe aquela mulher ou aquele homem que está te humilhando no seu trabalho, que está te colocando mal, que está fazendo você se sentir menor do que você é na realidade. Você tenha uma ampla autovisão e não permita que essas pessoas coloquem você nessas posições desfavoráveis. Novos tempos, novas demandas. Vamos colher provas. Ô Glaucia, quais são as sequelas emocionais que podem se consolidar numa pessoa que sofreu assédio moral por muitos anos? Porque a gente sabe que tem pessoas que ficam em cargos de comando em grandes corporações por muitos e muitos anos e não são tiradas daqueles cargos porque dão resultados para a empresa, resultados falsos, porque empresa que tolera assédio moral não tem produtividade 100%. É uma ignorância achar. E se você é dono de empresa, acha que aquele seu gerente que maltrata seu funcionário está fazendo por você, você é um bobo. Ou porque realmente ele está prejudicando a sua empresa, está enfiando a mão no seu bolso. Porque esse trabalhador vai se afastar do trabalho, ele vai perder o interesse pelo trabalho dele. Não vai não vai produzir o suficiente, a sua empresa vai ficar mal. Não deixe mesmo. Eric, é imperioso ressaltar que o preceito normativo que rege toda a Constituição, que rege todos os ramos do direito, é o da dignidade da pessoa humana. Sim, com certeza. O assédio moral, ele afronta diretamente a dignidade da pessoa humana. Então, o assédio moral, ele deve ser visto como algo inaceitável. Sim, e nós da imprensa, gente, temos que ter obrigação de ofício de denunciarmos esse tipo de atitude e de pautarmos a informação que nós levamos para Barbacena, para a região, esse tipo de problema, porque é muito corriqueiro. Algumas pessoas podem achar, isso não acontece, ou acontece em algum... É muito mais comum do que pensam, não é isso? Nós queria que você nos falasse, então, se existem sequelas emocionais, mesmo depois que a pessoa saiu da empresa. Existe a sequela emocional, existe, sim, com certeza. A pessoa pode... A depressão, eu costumo falar, a depressão não é algo que foi implantado assim que você sofre uma questão emocional. Certo. Depressão, ela é um acúmulo de situações, de mágoas e de situações mal resolvidas que vai gerar uma depressão. É muito comum, tá? O pânico, transtorno de pânico, certo. Muito comum o transtorno de pânico. Desenvolver o uso de substâncias, né, não lícitas. Apesar o álcool é considerado lícita, né? Não é ilícita, mas pode gerar o alcoolismo. Eu sei que é alcoolismo, mas é um hábito o alcoolismo, ruim.
hoje é É um considerado ato uma doença, porque você busca no álcool a fuga daquela angústia emocional. E o assédio moral, ele vai causar isso sim. A pessoa, ela tenta, porque o nosso organismo funciona da seguinte forma. Se eu estou sofrendo algo que não é agradável, se eu fico naquela tensão o tempo todo, ele não aguenta. Quando ele desenvolve a doença, tá, é porque ele está tentando aliviar essa tensão que foi colocada para ele. Tem que ser tirada do organismo de alguma forma. Exatamente, tem que ser tirada de alguma forma. Certo. E às vezes você não consegue elaborar isso muito bem. Aí você parte para o alcoolismo, desenvolve aí um transtorno de pânico, tá? Você começa a criar pavor de determinadas situações. Há um descontrole emocional, financeiro também, porque às vezes você tenta, através do dinheiro, compensar esse desgaste emocional. Algum tipo de compulsão. Com certeza pode vir as Por compulsões. sexo, por compras, por... Você sabe mil que é coisas. muito. Você agora falou uma coisa interessante. Você sabe que é muito comum a compulsão por sexo quando você tem você é coagido e você sofre algum tipo de coação. Porque é através do sexo que você vai tentar impor o que fizeram com você. Entendi. Então, assim, é muito comum algumas compulsões justamente por causa disso. Porque o seu organismo mental, ele tenta compensar aquilo que está te desgastando. Fora isso, compulsões alimentares também acontecem, São, com né? certeza. Compulsões de falta de alimentação. Anorexia, né? Exatamente, comer, a anorexia. Bom, são várias as questões, como eu falei, ela é muito pessoal e muito subjetiva. Isso vai depender de cada organismo, como que vai reagir. Doutor Rafael, existem números oficiais que atestem afastamentos funcionais de trabalhadores por assédio moral? Existe alguma pesquisa ou nada disso ainda foi feito, por ser muito novo o tema? Eric, segundo veiculado pela mídia, sobretudo Certo. na internet, a Organização Internacional do Trabalho, Certo. no que se atém à nação brasileira, ela diz o seguinte, que 1/3 da população economicamente ativa já sofreu algum tipo de assédio moral. Muito. Olha que absurdo esse número, Isso é gente. inaceitável, porque Olha que 1/3 da população economicamente ativa. Imagine naquele cidadão mais pobre, aquele cidadão que não tem sequer uma atividade laboral com a carteira assinada. Certo. Porque tem gente que sofre assédio, gente, não tem carteira assinada, não tem salário mínimo, não tem nada, não tem direito a nada. Isso já é um assédio. O seu próprio assédio, não, o próprio emprego já é o assédio. Já é o assédio. Então tá na hora também, gente, de vocês negociarem com seus patrões, né? Alguns, coisas bacanas na relação de trabalho, parcerias justas. Vale lembrar que ainda hoje, no século XXI, nós temos pessoas que não têm sequer uma carteira de identidade, Com que certeza. vivem à margem da dignidade da pessoa humana, Sim. sendo compelidas a suportar diariamente a fome, a miséria, a falta de uma estrutura mínima para se viver, até mesmo o execrável trabalho escravo. Com certeza, Rafael. Se essa situação vem ocorrendo de maneira frequente no meio da população economicamente ativa, imagine o que não ocorre em desfavor dessas pessoas menos favorecidas. Com certeza, um absurdo, gente. Ô Glaucio, a pessoa que sofre assédio moral pode vir a desenvolver alguma patologia ou comportamento violento nos âmbitos familiar e social, violência contra a mulher, filhos, violência no convívio social, aquela pessoa que sai do trabalho, vai no bar, provoca uma briga. Muito comum. No trânsito, briga com todo mundo. Muito O comum. assédio moral pode desencadear isso? Muito comum. O indivíduo pode realmente desenvolver. Lembra que eu falei do mecanismo de compensação que o Certo. indivíduo tem? Ele pode reagir de uma forma ou de outra. Uns podem ficar depressivos, chorosos, outros não, pode partir para a violência. E a família, normalmente, os filhos, a mulher, são as pessoas que vão lidar diretamente com isso e vão sofrer. Vão ser reféns dessa situação. Exatamente. Se o indivíduo, por exemplo, ele resolve estourar, né, entre aspas, explodir, ele vai acabar explodindo em casa. É com a família. Ele pode descontar na mulher, mesmo sabendo que não é ela, mas ele pode desenvolver um comportamento agressivo pela situação que ele está sendo subjugada lá atrás no trabalho. É muito comum. Rafael, qual penalidade a empresa que permite o assédio moral de chefia funcionário pode receber? Quanto pode custar uma indenização por assédio moral a uma empresa? Eric, conforme já abordamos aqui
na análise do tema, o juiz, quando vai decretar uma sentença de dano moral, ou seja, a responsabilização civil por dano moral, ele leva em conta a extensão do dano. Quanto maior o dano causado ao indivíduo, maior será o valor da indenização. Certo. Isso levando-se em conta provas, testemunhas idôneas, para evitar o quê? O famoso golpe. Sim, com certeza. Porque é inegável que existe uma indústria do dano moral. Sim, existe mesmo, gente. Sou franco A gente está falando aqui de gente idônea que faz coisas idôneas. Porque Exatamente. é uma pena, gente, nós na imprensa temos que dedicar um tempo que poderia ser informativo ou de entretenimento para vocês, para falarmos dessas situações de aberração que acontecem todos os dias nas empresas. Exatamente. Em algumas empresas, e que as pessoas simplesmente se calam. Às vezes o colega de trabalho está vendo que a chefia está assediando moralmente um funcionário, ele não se coloca no lugar desse funcionário, não faz nada. É medo, é. Mas, Glaucia, meu amor, se todo mundo botar a boca no trombone, a situação vai chegar ao conhecimento da justiça. Às vezes as pessoas não dão importância para um e-mail que o patrão não foi nada agradável, que desrespeitou a pessoa. Certo. É necessário estabelecer uma ordem hierárquica, porque toda empresa tem a sua hierarquia, mas não há que se falar em hierarquia com humilhações, desrespeito e outras coisas do mesmo tipo. Hierarquia, gente, com simetria. Achei bacana o que o dicionário falou. Sim. Assédio moral, ele vem de relações assimétricas. Isso não pode existir mais. Ô Glaucia, existem números que atestem a perda de produtividade para um trabalhador vítima de assédio moral? Que não existe um número específico, um dado sobre a questão do assédio moral. O que a gente tem a psicologia, eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, a psicologia entrou dentro das empresas, por quê? Porque a empresa, a organização descobriu que o funcionário que está motivado, que ele trabalha bem, que ele se sente bem naquele ambiente de trabalho, ele produz mais. Então, assim, o que a gente tem hoje é que funcionário com uma qualidade de vida no trabalho produz muito mais. Certo. Se o funcionário está sofrendo um assédio moral, ele não vai produzir da mesma forma que aquele que não está sofrendo. Então, assim, o dado sobre, como o Dr. Rafael falou, é muito novo, o assédio moral, essa questão e é muito subjetivo, né? Nós temos dados jurídicos, mas não dados psicológicos que atestam que fulano teve isso porque sofreu assédio moral. Nós temos, sim, em relação à violência da mulher, em relação ao abuso de criança, isso nós já temos esses dados. Graças a Deus. Né? Mas em relação ao assédio moral, não. Que não é muito diferente da violência e do abuso infantil. O assédio moral não é diferente, porque o dano emocional é o mesmo. É o mesmo. Com certeza. Fala pra gente, Glaucia, quem assedia mais, moralmente? Homens ou mulheres? Sabe por quê? Eu conheço mulheres que têm cargos de comando. Eu conheço, gente, várias pessoas, porque eu tenho 20 anos de trabalho na imprensa. Então, já vi de tudo nessa minha vida, a verdade é essa. Aí, eu conheço verdadeiras tiranas. E a mulher, quando é tirana, eu acho que ela é muito melhor tirana do que o homem, porque a mulher tem subjetividades muito grandes em relação... né? Mas quando não presta mesmo. E, gente, com todo respeito às mulheres, eu conheço também homens super tiranos, burros e mulheres burras. Mas eu queria saber, tecnicamente, se tem alguma ligação de ter mais incidência. Eu não sei se a mulher, por ter tido o seu lado empreendedor muito represado na década de 60, sim, e de ter vindo conquistando o seu espaço, e hoje em dia está no boom. Eu não sei também se na área psicológica isso se prova de alguma maneira, porque a verdade é essa, a mulher era reprimida. Então ela se desreprimiu e nós temos nesse processo de libertação da mulher, nesse processo da mulher conquistar cargos de comando, o que eu louvo pessoalmente, nós três louvamos pessoalmente, nós gostamos das mulheres líderes, mas vemos algumas mulheres, talvez no passado, não tenham aparecido
essas mulheres tiranas porque elas nunca estiveram no comando. É. Né? Então, a gente não estou aqui falando se são mais mulheres. Eu conheço homens e mulheres que praticam assédio moral, que não tem a minha aprovação, nem homem e nem mulher. Mas tem algum dado? A mulher é mais tirana, o homem é mais tirano, ou são tiranos igualmente? São tiranos igualmente. Mas normalmente os cargos de chefia são maiores entre homens. Sim. Então sim. o índice. Está tocando dessa maneira. Então o índice de processos de assédio moral é maior em relação ao homem, porque ele ocupa um cargo de chefia maior. Homens ocupam mais cargos De chefia que mulheres. do que mulheres, certo. Agora, tem um ditado que fala o seguinte: dá poder a uma pessoa e você vai conhecer ela. Sim. Então, acho que eu respondo a sua pergunta dessa forma. Não existe realmente uma coisa fechada. Basta dar poder a alguém e você vai realmente saber como que ele vai se tornar um líder. Um líder, meu amigo e minha amiga, que comanda uma empresa, que gerencia uma empresa. Um líder não é um tirano que humilha seu colaborador, que para fazer valer a sua opinião ou seu capricho, coloca uma outra pessoa em situação desfavorável. Meus amigos e minhas amigas, nós do Mix gostaríamos de estar aqui falando de moda, de beleza, de decoração, falando das novas conquistas do mundo jurídico. Não, estamos voltando para o assédio moral. Para que você que esteja sofrendo, faça uma coisa: colha provas e denuncie. Eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Rafael Dutra, brilhante na sua fala, e a presença da doutora Glaucia Rafael, brilhante na sua fala. Como sempre, dando show, eles que dão show pessoalmente, agora começam a dar show também profissionalmente aqui na BQTV, para toda a Barbacena e para a região. Minha gente amiga de Barbacena, até Ouro Branco, até Belo Horizonte. Hoje nós estamos comemorando a parceria feita entre a BQTV e a TV Lafayette. Nós estamos na rede aberta para a Barbacena e toda a região, e essa região afiliada à TV Lafayette. Eu quero entrar na casa de vocês, pedir essa permissão para entrar na casa de vocês, para levar alegria, informação, entretenimento, diversão, coisas light. E infelizmente, de vez em quando, nós temos que falar sobre coisas difíceis. Mas quero que vocês saibam que a gente fala com muito carinho, com muito prazer para vocês, para informar as pessoas. A gente está aqui também para prestarmos serviços a vocês. Doutor... Vou corrigir a sua fala. Não é infelizmente que nós trazemos esse assunto. É felizmente nós trazemos isso para o nosso telespectador, tá? E com certeza outros assuntos polêmicos e chatos têm que ser abordados. Temos que abordar, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar passar em branco essas coisas? Não podemos, gente. Eu quero só aproveitar, Eric, como o doutor Rafael falou sobre a questão das provas, filmagens, e-mails, essa coisa toda, procure um profissional da psicologia, esclareça para ele o que você está sofrendo emocionalmente, ele tem toda a capacidade e condição de fazer para você um relato, né, e faz para você um laudo atestando emocionalmente essa questão. Mas procure um psicólogo. Aproveitando as considerações da doutora Glaucia, o laudo de um profissional da área da psicologia... Da psiquiatria também? Da psiquiatria também, ele é indispensável, porque além das provas idôneas, testemunhais, aquela mensagem do WhatsApp que eu te falei, volto a dizer, quando o magistrado vai proferir a sua sentença no que se refere ao dano moral, ele deve analisar primeiro, se ocorreu o dano moral, que é uma matéria subjetiva. Segundo, ocorrendo o dano moral, qual foi a extensão do dano? É aí que torna-se indispensável o acompanhamento de uma especialista ou de um especialista da confiança dessa pessoa. Gente, está dado o nosso recado, o Mix chega ao fim. Eu quero desejar a vocês um ótimo final de semana para vocês.